Bruno Farias, como é que vai? Tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo ao 15 Minutos. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso site Intrometidos. Alegria minha, eu que já estava conectado com o lugar de vocês já há algum tempo, vocês que estão relativamente... A gente está há pouco tempo, exatamente, na verdade, menos de 2 meses. Estão relativamente há pouco tempo no mercado, mas já com uma credibilidade muito grande, acompanhando os programas, as informações, enfim, estando absolutamente em dia com as informações que são prestadas pelo Intrometido. Eu que fico grato, é uma honra nossa. Bruno, a primeira coisa que eu queria começar para você é fazer uma pergunta. Eu acho que ninguém te fez essa pergunta. Ou se fez, não fez um programa de TV nem de internet. Todo músico, quando começa a tocar violão, eu falo porque eu toco violão, aprende a tocar violão para ganhar as menininhas tocando violão. E você é poeta. Você entrou na poesia pelo mesmo motivo também ou não? Não, eu entrei na poesia pelo fascínio com a literatura. Sim. Eu fui aluno no Colégio Visão, na 5ª série, do professor Max. Sim, Max, que hoje sim. é um grande publicitário, e ele já ali incutiu em mim um encanto, uma mágica a respeito da literatura. E aquela paixão inicial pelos nossos grandes escritores, pelos nossos grandes poetas, me motivou a enveredar pela poesia. Além, é claro, da paixão por 2 poetas específicos. Sim. Bocage, que foi um poeta português que tinha uma verdadeira habilidade com a poesia burlesca, erótica, e pelo nosso grande poeta paraibano, Ronaldo Cunha Lima, de quem eu tinha uma grande admiração e que isso acabou, de certa forma, me influenciando nessa veia poética, nessa veia literária da minha vida. Mas aí eu vou insistir na mesma tecla. Mas a poesia já lhe foi útil em alguma conquista? Já. A poesia já me foi útil do ponto de vista afetivo, Isso. do ponto de vista político e do ponto de vista da brincadeira entre os amigos. Pronto, exatamente. Era isso que eu queria saber. E por outro lado, a poesia já te colocou em alguma saia justa também? Eu sei que na política todo mundo entra e sai de saia justa, né? Mas a poesia só te deu alegria ou já deu algum problema? Não, a poesia só me deu alegria, só me deu, graças a Deus, muito divertimento, porque na realidade eu sou um enxerido poeta. Sim. Eu não faço, é até um pecado meu, eu escrevo muito pouco, eu sou mais do momento, do instante, e ela me traz alegrias, me traz uma satisfação pessoal e me traz sobretudo essa vontade de querer superar o obstáculo, superar o desafio que me é colocado. Deixando o prazer de lado e falando da tua carreira política, que também é um prazer para você, eu me lembro quando você estava começando, começou a surgir nos adesivos o Poeta Vem Aí, o Poeta Vem Aí. Eu particularmente não conhecia, não sabia ainda o que era. De onde veio esse estalo? Como foi que você resolveu entrar para a política? Como é que aconteceu? Eu sempre fiz movimento estudantil. Eu ainda muito menino, ainda em 4ª série, 3ª série, já nas disputas de presidência de sala, eu sempre colocava o meu nome, tinha uma certa liderança entre os meus coleguinhas e sempre dava certo. E ganhar é gostoso, né? E ganhar é muito bom. E além disso, é algo que não se explica. Você, muito pequeno como eu ia para a página política, ler o jornal. Então aquilo fez com que, pouco a pouco, eu fosse tomando gosto por esse universo. Na minha família não existem políticos, meu pai não é político, meu pai é médico, meu avô foi magistrado, e enfim, esse fascínio é algo muito pessoal, muito peculiar de minha natureza, e eu fiz dar vazão a esse sentimento. Inicialmente no movimento estudantil, de maneira ainda lúdica, ainda quando criança, depois já no ensino médio e também na universidade, de maneira mais séria. Fui presidente de grêmio do colégio onde estudei. Na faculdade de Direito, eu fui por 2 vezes secretário-geral do diretório acadêmico. Era como o Partido Comunista, não tinha presidente. Sim. Tinha secretário-geral, por 2 vezes eu fui. Depois, na minha vida profissional, presidente de comissão na OAB. E aí, depois de entender que era o momento de lançar o meu nome, em 2008, aos 27 anos, eu coloquei
o meu nome à disposição do povo de João Pessoa para ser candidato a vereador. Amigos, com família, né? Campanha feita justamente pelo pessoal que estava junto de você. Eu me lembro aqui, eu vou dar um pequeno testemunho. Bruno estava começando como um vereador e teve um episódio que foi, assim, eu acho que singular na tua carreira, naquele momento. Teve uma história de um pagode, de toca no pagode, não toca no meu pagode, depois você acabou se aliando, depois deixou de ser aliado. A política tem disso e às vezes é difícil se compreender essa mudança de posição. Eu queria que você resumisse essa história do pagode para a gente se lembrar, porque eu não me lembro muito bem. Naquele momento, o PPS não tinha uma definição política muito clara a respeito do posicionamento na cidade de João Pessoa. E eu estava entrando na política e os repórteres me perguntando se eu estava na oposição ou na situação, e eu disse que estava adotando uma postura independente na Câmara. Pois bem, logo após essa minha entrevista, foram indagar o então prefeito Ricardo Coutinho o que ele achava dessa minha posição. E ele disse que independente só escola de samba. E aí eu fui novamente provocado pelos jornalistas e disse, olha, se para ele independente só escola de samba, diga a ele que no meu pagode ele não entra. Afinal de contas, eu, embora hoje mais maduro, mais tranquilo, mas ainda conservo um temperamento forte na política, né? A uma resposta ou uma provocação mal ouvida, eu dou uma resposta mal criada. Afinal de contas, eu tenho cabelo nas ventas, tenho sangue nas veias, e esse modo bem nordestino de ser é muito presente em minha vida. Por falar no cabelo das ventas, você saiu há pouco tempo da prefeitura de João Pessoa, você foi secretário de turismo, né? Que é uma pasta que pessoalmente eu considero extremamente importante para uma cidade como João Pessoa, claro, que está às margens do Oceano Atlântico, que tem um litoral maravilhoso. E aí teve aquele problema do recurso, eu me lembro que você explicou, inclusive eu estava no rádio, acompanhei no dia a situação, você ligou, entrou no ar. Ficou o que daquilo ali? Ficou uma mágoa ou não? O Bruno que saiu da secretaria e voltou a ser vereador, é o mesmo que entrou. Você ficou chateado de alguma forma? Fiquei triste por não poder executar em sua plenitude o trabalho que foi planejado desde o início. Eu sabia que tinha um termo final, esse termo final seria o mês de dezembro, afinal de contas havia uma espécie de acordo de cavalheiros para que todos os agentes políticos que irão disputar algum cargo em 2016 saíssem no mês de dezembro. Portanto, os meus colegas vereadores que ainda estão lá na administração pública municipal sabem que em dezembro eles retornam à nossa Casa Legislativa, e ficou essa tristeza por não ter concluído e pela forma como se deu a nossa saída, pela maneira absolutamente, eu diria, descortês com que o prefeito Luciano Cartacho tratou uma pasta que eu julgo absolutamente importante para o desenvolvimento de qualquer cidade, sobretudo uma cidade com esses atrativos a que você fez referência. E segundo, porque ele não foi transparente e sincero comigo. Sim. Eu tentei de todas as formas reverter a situação de corte. Nós tínhamos um custeio de R$2.130.000 e do dia para a noite esse orçamento no que tange a parte do custeio foi diminuído para pouco menos de R$60.000, R$59.561. Isso aconteceu não só com a tua pasta, né? Esse corte orçamentário, em razão até das dificuldades do país, ele ocorreu em diversas pastas, mas não de maneira tão drástica, tão contundente, ao ponto de inviabilizar o trabalho. E esse trabalho, ele ficou tão inviabilizado que até hoje, mais de 2 meses de minha saída, ainda não existe uma pessoa sequer à frente da Secretaria de Turismo como titular da pasta. Eu te perguntei isso para entrar num assunto que é inevitável. E agora na Câmara, João Pessoa, a Câmara retornou os trabalhos. Como é que ficam? Como é que vai estar Bruno nas votações? Aguardando ainda uma conversa com o Luciano. Eu protocolei há mais de 2 meses um pedido de audiência com ele para tratar as coisas
Janilo, de forma transparente e direta. Eu não gosto de subterfúgios, eu não gosto de entrelinhas, eu sou muito direto, objetivo com as pessoas. E não tem sido essa a forma de fazer política do prefeito Luciano Cartacho. Afinal de contas, há 2 meses eu protocolei um pedido de audiência. Nesse tempo estive com ele em 3 oportunidades, mas todas oportunidades em que estive ao lado de muitas pessoas. Eram esses eventos, inaugurações. Estive com ele no aniversário dele, porque fui convidado para ir a um almoço. Estive com ele no aniversário do presidente da Câmara, Durval Ferreira, e recentemente numa reunião de bancada. Mas sempre com a presença de muitas outras pessoas, quando aquela conversa olho no olho, aquela conversa em que um tem a atenção de escutar e o outro de falar, ela ocorre. De modo que não tive ainda a oportunidade de ter uma conversa franca com o Luciano para saber a respeito do que ele pensa do futuro da cidade, do que ele pensa do futuro político. Afinal de contas, não se pode estar em um local onde você não é bem recebido. As lideranças do teu partido vêm te cobrando de alguma forma uma definição sobre isso? Não, você é uma das lideranças. O meu partido ele vai definir a sua posição política apenas no ano que vem. Inclusive, atendendo a um apelo do próprio prefeito, que disse que só conversa política em 2016. E o PPS, ele, seguindo essa linha de entendimento, irá se posicionar politicamente sobre as eleições de 2016, dentro do prazo que a lei estipula. Eu agora vou fazer... Você está com quantos anos, Bruno? Eu estou com 34. Pronto, você está com 34. Você é filho de urologista. Vamos mudar de assunto completamente. Como é que é essa coisa? O pai chega em casa e fala, olha, quando completar 40 anos vai fazer, ele orienta também, como é essa história? Orienta, meu pai é muito irreverente, né? Quem conhece o pai sabe que ele é uma pessoa engraçada, inclusive médicos de muitos colegas seus, jornalistas. Não, eu já tenho 40 anos. Eu acho que boa parte dos profissionais de imprensa aqui da Paraíba e sobretudo de João Pessoa passaram pela clínica, pelo consultório de meu pai, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito, de medo. Eu acho que a saúde é em primeiro lugar, inclusive em razão da saúde eu passei esses últimos 6 meses numa dieta muito rigorosa. Eu vou ter que entrar nessa. Perdi quase 18 quilos de fevereiro para cá, porque eu acho que o primeiro bem que nós temos é a nossa própria saúde e nós não podemos ser omissos ou desidiosos com ela. Eu fiz essa pergunta que eu vou te fazer agora para Cássio. Cássio foi o nosso primeiro entrevistado. E acho que começamos com o pé direito porque ele vem nos dando muita sorte. Você tinha um convívio, conviveu com o Ronaldo Cunha Lima há algum tempo, né? E eu acho que essa parte da poesia, pois é. E como é que falta faz para a política e para a poesia no estado da Paraíba, Ronaldo? Uma falta imensa, uma lacuna muito forte. O poeta Ronaldo, que é festejado e celebrado na Paraíba principalmente e por todo o Brasil, ainda não ganhou a dimensão que deveria ganhar em termos nacionais. Mas eu acredito que o tempo que é talvez o remédio para tudo na vida, o tempo ele fará justiça para o tamanho que Ronaldo representa na literatura brasileira. Foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores poetas do mundo contemporâneo. E ele faz uma falta danada, inclusive fazendo referência a um terceiro seu, que tem como esse mote, faz uma falta danada. Não sei onde ela anda, não sei o que ela faz, não sei onde ela anda, mas sei o que ela faz uma falta danada. E o poeta faz uma falta danada na poesia e na política. Um homem que teve uma trajetória... Ele era agregador, né? Exatamente. Teve uma trajetória vencedora, sem perder a humildade, sem perder a capacidade de dialogar, inclusive, com os próprios adversários em favor do bem comum. Um homem com essa genialidade, com essa visão altaneira da política, de fazer a política um instrumento de transformação social, faz uma grande falta. Para encerrar, eu vou te fazer um desafio agora. Queria que você fizesse um versinho para encerrar essa entrevista. Será que sai?
Claro que sai, você manda e eu obedeço. Então, agora olhando para a câmera, então. Janildo, muito obrigado por ser o entrevistado desse seu grande programa. Por isso o poeta clama e lhe faz uma confissão. Você, na sua profissão, é um dos meus preferidos. Por isso, eu me despeço pedindo nesse verso palmas para o Intrometidos. Opa, valeu. Obrigado, fiquei até arrepiado. Um abraço aí. Abraço. Seja muito bem-vindo. Depois a gente vai marcar para você vir ao vivo. Você manda, eu obedeço. Tá bom, obrigado de verdade, querido. Tchau, tchau.